Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos hoje na presença de Deus, iniciando essa quinta semana. Hoje é dia da Epifania do Senhor. Deixemos que o Senhor se manifeste no nosso coração. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas a seu serviço e louvor. E hoje pedimos a graça de que nosso alimento seja o Senhor. Que meu alimento seja o Senhor. Vamos abrir Lucas 22, 39 a 46. Conforme o seu costume, Jesus saiu e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais insistência. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Hoje estamos rezando acerca da necessidade da oração. Estamos vendo o Filho de Deus, Jesus, como sabemos, veio como homem, em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. E Jesus, sendo semelhante em tudo a nós, ele também sente medo, ele também sente pavor. E por causa disso, porque Jesus vive as nossas emoções, Jesus vive as nossas experiências, Jesus sabe da necessidade da oração. Jesus entende a necessidade da oração. Ele não pode viver sem oração. Jesus entende-se como alguém necessitado da oração. Sem oração, ele não conseguirá, e ele sabe disso, fazer a vontade do Pai. É muito interessante entender Jesus a partir dessas situações, a partir desses pressupostos. Porque a gente acha que Jesus, sendo Deus, tudo que fez porque tinha poder. E de fato, o que Jesus fez, o fez porque ele era Deus, mas quando ele veio, ele esvaziou-se de si mesmo. Todo o poder que ele tinha como Deus, ele deixou. Ele não deixou de ser Deus, mas ele veio inteiramente homem para cá. Viver conosco, viver a nossa vida. E nessa terra ele dependeu em tudo do Espírito Santo. E ele sabe que a fonte para beber do Espírito Santo é a oração. Por isso Jesus inicia o Evangelho de hoje dizendo que Jesus, conforme o seu costume, dirigiu-se para o Monte das Oliveiras. Conforme o seu costume. Jesus tem o costume de rezar. Nos evangelhos a gente vê que sempre que Jesus ia tomar alguma atitude importante, Jesus passava a noite em oração. Mas em vários outros momentos também Jesus passa a noite em oração. E os discípulos foram se acostumando a ver Jesus rezar. Por isso diz o evangelista que os seus discípulos o acompanharam. Jesus é o grande mestre de oração. Se eu quero seguir Jesus, se eu quero servir Jesus, eu preciso aprender dele a orar. E a orar todos os dias. A gente está vivendo nesse ano a proposta de orar todos os dias sem deixar de fazê-lo um dia sequer. Será que eu já tenho... Será que nesse quinto dia do ano eu tenho conseguido ser fiel? Não importa onde a gente caiu.
importante tentar ser fiel todos os dias à oração. Porque Jesus diz aos discípulos: orai para que não caiais em tentação. Tentados sempre seremos. A tentação sempre vem do diabo. Mas se a gente ora, a gente não cai em tentação. A gente não cede à tentação. Por que nós temos que orar? Porque não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, diz São Paulo aos Efésios. Mas é contra os príncipes, as potestades, os espíritos do mal que estão espalhados nos ares. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Sem oração a gente cai. Se a gente acha que pode tudo por nós mesmos, a gente cai. É o pecado de Adão e Eva. É achar que pode conhecer algo sem a vontade de Deus. A gente precisa da oração. A oração é o nosso combustível, como a gente rezou hoje no início. A oração tem que ser nosso alimento. Essa semana nós vamos rezar o alimento que nós precisamos para a alma. E o primeiro alimento é a oração. Por isso Jesus diz: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. No primeiro momento, vemos o Filho de Deus que está em pavor de morte e diz: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Na oração, Jesus se aproxima do Pai e diz exatamente o que ele está sentindo e diz exatamente o que ele está vivendo. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. O primeiro passo da oração, como Jesus, é sempre apresentar-se diante de Deus do jeito que estamos. Não importa os sentimentos, as emoções que a gente esteja sentindo, não importa se a gente esteja vivendo um momento onde a fé está fraca, pequena. A gente tem que dizer para o Pai exatamente o que a gente está vivendo. Não podemos dissimular diante do Pai. Mas Jesus, pela oração, Jesus consegue fazer a segunda parte da oração, que é a parte mais importante. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Para fazer a vontade do Pai, a gente precisa da oração. Sem a oração, a gente fica na primeira parte da oração de Jesus. Pai, se é de teu agrado, afaste de mim este cálice. E a gente vai ficar o tempo todo murmurando, reclamando. É a oração que vai nos dar condições de dizer a segunda frase. Pai, faça a tua vontade e não a minha. Porque a vontade do Pai nem sempre nos agrada. A vontade do Pai nem sempre, para nós, é vista como a melhor das coisas. A vontade do Pai sempre se apresenta para nós como algo que exige algo de nós. Porque a vontade do Pai sempre se apresenta como as situações adversas, como as situações difíceis. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E entender a vontade de Deus só é possível, muitas vezes, pela oração. E diz a palavra que apareceu então um anjo do céu para confortar Jesus. Na oração, todos os dias, nós podemos fazer esta experiência de ver a presença de Deus. O anjo, na Bíblia, representa a presença de Deus. Na oração, a presença de Deus vai sempre nos confortar. Apesar das dificuldades, porque a gente tem coisas na vida que a gente não consegue mudar. E a gente precisa, diante dessas coisas, confiar na vontade de Deus, confiar que Deus, apesar das dificuldades que vamos viver, Deus vai nos tirar da dificuldade. A oração, ela não nos priva da dor, mas ela nos livra de ser sucumbido pela dor. Ela nos livra de ser derrotado pela dor. Porque em Cristo somos mais que vencedores. A oração nos dá a certeza de que depois da tempestade virá a bonança. Depois da tempestade virá a alegria. Depois da tempestade virá a paz. Porque o Cristo está conosco.
Por isso diz o evangelista que o anjo do céu confortava Jesus. Depois de ter rezado, Jesus se levantou, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. E disse: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Os discípulos estão adormecidos de tristeza. Mas Jesus ensina qual é o antídoto contra a tristeza. É levantar-se, levantar a cabeça, erguer a cabeça todos os dias e orar para não cair diante das tentações, das provações, das privações, das dificuldades da vida. A única saída é a oração. Os discípulos estão adormecidos de tristeza. Mas Jesus ensina como não ficar adormecido de tristeza. Você pode dormir na tristeza, ficar o tempo todo na tristeza, ou você pode levantar a cabeça, orar sempre para não cair em tentação, para não cair na prova, na dificuldade, na tentação, para não cair diante dos problemas, das dificuldades, mas sempre manter a chama viva, a chama da esperança e a chama da fé. Só consegue manter a chama viva da fé e da esperança quem ama a Deus. E o amor a Deus, ele se manifesta por meio da oração. Quem ama busca estar com o amado. Jesus é o amado da nossa alma. E quem ama Jesus precisa buscá-lo todos os dias. Reze esse texto com calma. Depois fique em silêncio após conversar com Deus. E não esqueça de registrar tudo no seu caderno. As dificuldades, as alegrias, o que Deus te falou no dia de hoje. Terminamos a oração de hoje rezando o Salmo 130, 131. E agora que o vídeo termina, inicie sua oração e até amanhã, se Deus quiser.